como pode amarmos a Deus, como pode servirmos a Deus, como pode cumprirmos o que lemos e ainda assim as coisas não acontecerem. A palavra de Deus diz em Daniel que quando ele orava, Daniel era um homem de Deus, era um profeta do Senhor, mas a Bíblia diz que quando ele orava, suas orações ficavam retidas nas regiões celestiais. Isso quer dizer que quando você ora, saem códigos de palavras na sua boca. Quando você fala tudo que você fala, saem códigos que podem abrir ou fechar. Códigos são chaves que podem abrir ou fechar portas no mundo espiritual. Vou te explicar bem para você entender. O mundo espiritual, quem crê que o mundo espiritual existe? O mundo espiritual não se move pelo que você quer. O mundo espiritual não se move pela sua vontade. Eu queria tanto isso. O mundo espiritual não se move pelos teus desejos. O mundo espiritual não se move pelo que você acha. Biblicamente, o mundo espiritual só se move por palavras. As chaves, os códigos que movem o mundo espiritual, seja pelos demônios ou pelos anjos, são palavras. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, trabalha muito forte o poder das palavras. Ainda assim, nós não percebemos isso e não damos atenção a isso. E por isso, muitos pedem e não recebem. Porque o mundo espiritual, ele respeita um nível de ordem ou códigos que saem das palavras. E muitos aqui, ou alguns de nós, de alguns irmãos brasileiros e fora do Brasil, não dominaram ainda o princípio do código das palavras, do que sai da nossa boca quando nós falamos. Então ponha toda a sua atenção nessa noite, nessa palavra, porque eu acredito que a partir de hoje, tudo que você falar vai começar a ter um efeito forte no mundo espiritual. O que está na alma? Sentimentos, emoções, intelecto. Aquele que guarda a sua boca conserva suas emoções, conserva os seus sentimentos, conserva seu intelecto, sua inteligência. Mas o que muito abre os lábios atrai perturbação. Eu não sei se você já viu uma pessoa perturbada, mas é algo muito triste. Ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar, ninguém consegue ficar perto dela, porque ela é perturbada. Eu comecei a meditar, porque o princípio da inteligência é o questionamento. E toda vez que você não entende alguma coisa na Bíblia, você precisa questionar até entender. E tem pessoas que, por não entenderem tanto a etimologia das palavras quanto o significado lógico de cada uma, colocam um grupo de palavras no mesmo saco. Então tem gente que acha que questionar é duvidar ou afrontar. Não vou questionar, eu vou questionar a Deus, vou afrontar a Deus. Não é isso. O questionamento é o princípio da inteligência, assim como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não questiona as coisas que não entende, você nunca desenvolve uma linha de raciocínio para um dia chegar a alcançar isso. Então muitas coisas na Bíblia eu li e não entendia. E aí o que nós fazemos? Passamos para o próximo versículo, porque não entendemos o que lemos. O que nós não sabíamos era que a bênção, a promessa, o que Deus queria nos entregar, estava justamente num versículo que nós não entendemos e passamos para o próximo. Porque não tivemos a capacidade de questionar até entender. Sendo que nós temos o melhor tradutor, o melhor conselheiro, o melhor ajudador de todos, que é o Espírito Santo de Deus, que sempre quando você abre a Bíblia para ler, ele está do seu lado esperando você pedir a ajuda dele para traduzir para você. E aí eu comecei a levantar historicamente que existe um mistério por detrás das palavras.
e que nada matou tanto nos últimos anos como as palavras. O que matou mais pessoas nos últimos anos, nas últimas décadas, não foram as guerras, não foi o nazismo, não foram as doenças na África, foram as palavras. Muitos casamentos acabaram por causa de uma palavra. Muitos filhos correram para a droga por causa de uma palavra. Muita gente teve que sair do emprego por causa de uma palavra. Muitos pais não falam com os filhos e filhos não falam com pais por causa de palavras. Muitas pessoas de igreja abandonaram o seu pastor e muitos pastores largaram suas ovelhas por causa de palavras. Nada matou tanto nos últimos anos. E ainda assim, por não questionarmos o que lemos, não desenvolvemos a inteligência a ponto de entender que há um poder tremendo nas palavras.